Já imaginou ser expulsa da própria casa, sem dinheiro, sem comida, tendo que cuidar de 4 filhas sozinha? Esta é a história real de uma mulher que transformou o abandono em vitória. O que ela fez com apenas uma carroça velha vai te deixar sem palavras. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. E deixe seu like no vídeo caso você goste desta história. Deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. O sol estava alto naquela tarde de março de 1867, no interior de Minas Gerais, quando Carolina viu sua vida desmoronar diante dos olhos. Ela tinha 38 anos, 4 filhas pequenas e um casamento que acreditava ser sólido, como as pedras das montanhas que cercavam sua casa. Mas naquela tarde, tudo o que ela conhecia como verdade foi despedaçado em questão de minutos. José, seu marido de 15 anos, chegou em casa com uma expressão que Carolina nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, desprezo e algo pior ainda, indiferença. Ele parou na porta da pequena casa de pau a pique, olhou para ela como se estivesse olhando para uma estranha e disse apenas 5 palavras que ficaram gravadas na alma de Carolina para sempre. Pegue suas coisas e vá embora. Carolina sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ela segurou na mesa de madeira tosca para não cair, tentando entender o que estava acontecendo. As filhas estavam brincando no quintal, alheias ao que se passava dentro da casa. Ana, a mais velha, tinha 14 anos. Teresa tinha 11. Júlia tinha 8. E a pequena Lucia, que ainda chupava o dedo quando estava com medo, tinha apenas 5 anos. José, o que está dizendo? Ela conseguiu perguntar com a voz trêmula. O que eu fiz? O que você fez? Ele deu uma risada amarga. Você envelheceu, Carolina, você ficou cansada. Você não é mais a mulher que eu casei. Eu encontrei alguém melhor, alguém que me faz sentir vivo novamente. Carolina sentiu uma punhalada no peito. Ela conhecia os boatos. Sabia que José andava passando tempo demais na cidade, voltando tarde, com cheiro de perfume barato. Mas ela tinha escolhido acreditar nele, acreditar que era sua imaginação, que ele jamais faria isso com ela, com a família deles. Você tem outra mulher? Não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa. Tenho, e ela vai morar aqui agora, então você precisa sair. Leve as meninas. Eu não quero mais nenhuma de vocês aqui. As palavras eram como chicotadas. Carolina olhou ao redor da casa. Cada canto tinha uma lembrança. Ali, perto do fogão a lenha, ela tinha ensinado Ana a fazer broa de milho. Ali, na janela pequena, Teresa gostava de sentar para olhar os passarinhos. O berço tosco, onde Lucia ainda dormia algumas noites, estava num canto do quarto. Aquela casa era delas. Aquela vida era delas. José, por favor, pense nas meninas. Elas não têm culpa de nada. Onde vamos ficar? Como vou alimentá-las? Ele deu de ombros, virando as costas para ela. Não é mais problema meu. Você tem até o pôr do sol para sair daqui. Se ainda estiver aqui quando eu voltar com Vera, vou chamar o delegado e dizer que você está invadindo minha propriedade. Carolina sentiu a humilhação queimar suas bochechas. Vera, então, até tinha nome. A mulher que tinha destruído sua família tinha nome. Tinha rosto e agora ia dormir na cama que era dela. Por favor, me dê pelo menos uns dias para me organizar, para achar um lugar. Você tem até o pôr do sol, Carolina. Não me faça repetir. Ele saiu batendo a porta, deixando Carolina sozinha no silêncio sufocante da casa. Ela olhou para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho. Mãos que tinham lavado roupa no rio até sangrar. Mãos que tinham cozinhado, costurado, cuidado das filhas e do marido durante 15 anos. Mãos que agora tremiam de medo e desespero. Ela não tinha família próxima. Os pais tinham morrido de febre anos atrás. O único irmão estava no Rio de Janeiro. E ela não tinha notícias dele há mais de 5 anos. Não tinha dinheiro guardado. José controlava cada centavo que entrava naquela casa. Ela não tinha para onde ir. Não tinha nada além das filhas e de algumas roupas velhas. O pânico começou a subir pela garganta de Carolina, ameaçando sufocá-la. Mas então ela ouviu a risada de Lucia lá fora. Uma risada cristalina e inocente, e algo dentro dela endureceu.
Suas filhas dependiam dela. Ela não podia desmoronar. Não agora. Talvez depois, quando estivesse sozinha, ela pudesse chorar. Mas naquele momento, ela precisava ser forte. Carolina chamou as meninas para dentro de casa. Ana percebeu imediatamente que algo estava errado. A menina tinha os olhos atentos da mãe e uma maturidade que não deveria existir numa criança de 14 anos. Mãe, o que aconteceu? Ela perguntou segurando a mão de Lucia. Carolina respirou fundo. Meninas, sentem aqui. Preciso conversar com vocês. Ela contou da forma mais suave que conseguiu. Disse que o pai tinha encontrado outra pessoa. Disse que elas teriam que sair daquela casa, pelo menos por um tempo. Disse que tudo ia ficar bem, mesmo sabendo que era mentira. Teresa começou a chorar baixinho. Júlia abraçou a irmã. Lucia, que não entendia direito o que estava acontecendo, apenas segurou mais forte a mão de Ana. Vamos para onde, mãe? Ana perguntou. E Carolina viu medo nos olhos da filha. Vamos dar um jeito, minha filha. Sempre demos. Vamos juntar nossas coisas e sair daqui com dignidade. Elas tinham muito pouco para juntar. Algumas peças de roupa, 2 cobertores remendados, 3 panelas de ferro, uma Bíblia velha que pertencera à avó de Carolina e algumas miudezas sem valor. Carolina olhou para a carroça velha que estava no fundo do quintal, meio abandonada, com uma roda torta e a madeira carcomida em alguns pontos. José tinha parado de usá-la há anos, preferindo o cavalo, mas para Carolina, naquele momento, aquela carroça era tudo o que tinham. Ana, me ajuda a consertar a roda dessa carroça. Mãe, a senhora sabe consertar carroça? Vou aprender agora. Elas trabalharam em silêncio, mãe e filha, enquanto as outras 3 meninas juntavam o que podiam carregar. Carolina amarrou a roda com corda grossa, rezando para que aguentasse pelo menos alguns quilômetros. Ela não sabia para onde estavam indo, mas sabia que não podiam ficar ali. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, Carolina colocou tudo o que possuíam naquela carroça. As meninas subiram apertadas entre os trapos e panelas. Carolina pegou a corda da carroça e começou a puxar. Não tinham nenhum burro para ajudar. Ela mesma seria o animal de carga. Mãe, deixa eu ajudar. Ana desceu e pegou a corda junto com a mãe. Eu também quero ajudar. Teresa, apesar de ser mais franzina, se juntou a elas. E assim, 3 gerações de mulheres começaram a puxar aquela carroça velha pela estrada de terra, deixando para trás a única casa que as meninas tinham conhecido. Carolina não olhou para trás. Não queria ver José chegando com aquela mulher. Não queria dar a ele a satisfação de vê-la chorando. A noite caiu rápido, como sempre caía naquela região. As estrelas apareceram, milhares delas, testemunhas silenciosas do sofrimento daquelas 5 mulheres na estrada. Carolina puxou a carroça até não aguentar mais. Seus braços estavam em fogo, suas costas latejavam de dor. Seus pés sangravam dentro das botinas velhas. Quando ela finalmente parou, elas tinham percorrido talvez uns 5 ou 6 quilômetros. Vamos dormir aqui mesmo, ela disse, tentando manter a voz firme. Aqui na estrada, mãe? Júlia perguntou com os olhos arregalados de medo. Por hoje, sim. Amanhã vamos achar um lugar melhor. Mas Carolina não tinha certeza de nada. Ela estendeu um cobertor debaixo da carroça e juntou as 4 filhas ao redor de si. Elas se encolheram juntas, tentando se proteger do frio da noite. Lucia chorava baixinho, com fome e medo. Carolina cantarolou uma cantiga de ninar que sua própria mãe cantava para ela quando era criança, tentando acalmar as meninas. Quando todas finalmente adormeceram, Carolina permitiu-se chorar. Chorou em silêncio, mordendo o cobertor para não fazer barulho e acordar as filhas. Chorou pela vida que tinha perdido. Chorou pela traição. Chorou pelo medo do futuro. Mas quando as lágrimas secaram, ela fez uma promessa a si mesma. Ela ia sobreviver. Ela ia proteger suas filhas. Ela ia encontrar um jeito, nem que fosse a última coisa que fizesse nessa vida. O amanhecer chegou frio e úmido. Carolina acordou com o corpo todo dolorido, cada músculo gritando de protesto, mas ela se levantou mesmo assim. Esfregou o rosto com água de um riacho próximo e acordou as meninas. Hoje vamos caminhar até achar uma cidade, ela disse, tentando soar confiante.
e lá vamos dar um jeito de conseguir comida. Mas como, mãe? Teresa perguntou. A gente não tem dinheiro. Vamos pensar em algo. Sempre há um jeito. Elas caminharam durante horas debaixo do sol escaldante. Lucia, que era pequena demais para caminhar muito, foi carregada por Ana e Teresa em turnos. Júlia puxava a carroça quando Carolina precisava descansar. Elas paravam de vez em quando para beber água do riacho, para comer algumas frutas silvestres que encontravam pelo caminho. Não era suficiente para matar a fome, mas era o que tinham. No segundo dia, Lucia começou a ficar fraca. A menina tinha comido apenas algumas jabuticabas e um pedaço pequeno de broa que Carolina tinha guardado. Ela estava pálida, com os lábios rachados e reclamava de dor de barriga. Carolina sentiu o desespero apertar seu peito. Sua filha mais nova estava passando fome e ela não tinha como alimentá-la. Que tipo de mãe era ela? Que tipo de mulher não conseguia nem dar comida para os próprios filhos? Mãe, olha... Ana apontou para a frente. Tem uma vila ali na frente. Carolina forçou a vista e viu. Era uma vila pequena, com algumas casas de pau a pique, uma igreja modesta e o que parecia ser uma praça central. Fumaça subia de algumas chaminés. Havia movimento de pessoas, havia vida. Vamos lá, talvez alguém precise de ajuda em troca de comida. Elas entraram na vila puxando a carroça. As pessoas olhavam com curiosidade e alguma desconfiança. 5 mulheres sujas de estrada, com roupas rasgadas e a aparência de quem tinha dormido ao relento, não eram uma visão comum. Carolina parou na frente de uma venda. O dono, um homem gordo com bigode grosso, a olhou de cima a baixo com desdém. O que você quer? Estou procurando trabalho, senhor. Qualquer coisa. Posso lavar roupa, cozinhar, limpar? Só preciso de um pouco de comida para minhas filhas. O homem riu, mostrando dentes amarelados. Trabalho. Você acha que eu vou contratar uma vagabunda que apareceu aqui do nada? Sai daqui antes que eu chame alguém para te tirar. Carolina sentiu a humilhação arder em seu rosto, mas engoliu o orgulho. Por favor, senhor, minhas filhas estão com fome. Eu trabalho bem, sou honesta. Eu disse para sair. Ele gritou e algumas pessoas começaram a se juntar para ver o que estava acontecendo. Ana puxou a manga da mãe. Vamos embora, mãe. A gente vai achar outro jeito. Elas saíram dali sob os olhares curiosos e julgadores dos moradores. Carolina tentou em mais 2 casas, oferecendo seus serviços, mas foi recusada em ambas. As pessoas desconfiavam dela. Uma mulher sozinha com 4 filhas, sem marido à vista. Sem referências, sem nada. Ninguém queria se arriscar. A tarde estava caindo quando Carolina se sentou debaixo de uma árvore na praça. Derrotada. Lucia estava deitada no colo dela, muito quieta. Júlia e Teresa estavam abraçadas, com os olhos fundos de fome. Ana olhava para a mãe, esperando que ela tivesse uma solução, como sempre tinha antes. Mas Carolina não tinha solução. Ela estava no fim. Não sabia mais o que fazer. Foi então que ela viu. Na praça, alguns homens estavam reunidos conversando. Eram fazendeiros, pelo jeito da roupa e dos cavalos amarrados. Eles falavam alto, reclamando de alguma coisa. É difícil achar pão fresco aqui. Um deles disse, tenho que mandar buscar na cidade toda semana. Pois é, minha mulher reclama direto. O pão que vendem na venda fica duro em um dia. Se tivesse alguém que soubesse fazer pão de verdade aqui, ia ganhar dinheiro fácil. Carolina sentiu algo se acender dentro dela. Pão. Ela sabia fazer pão. A avó tinha ensinado quando ela era menina. Ela tinha as mãos certas para sovar a massa. Sabia o ponto exato do forno. Conhecia o segredo para deixar o pão macio por dias. Ela olhou para as filhas, olhou para as 3 panelas que tinham na carroça, olhou para o cobertor remendado. Ela ainda tinha alguns objetos. Se vendesse. Ana, toma conta das suas irmãs. Vou fazer uma coisa. O que é, mãe? Confie em mim. Carolina pegou 2 das panelas e o cobertor menos rasgado. Voltou para a venda onde o homem gordo a tinha expulsado. Desta vez, ela não pediu trabalho. Ela ofereceu as panelas. Quanto o senhor me dá por estas panelas de ferro? O homem olhou desconfiado. De onde você tirou isso? São minhas. Estou vendendo. Ele examinou as panelas. Eram velhas, mas de ferro de verdade bem cuidadas. Vale alguma coisa. Te dou 500 réis pelas 2.
Não é suficiente. Preciso de pelo menos 800, 600 e a minha última oferta. 700. E o senhor me vende farinha, fermento e um pouco de lenha. O homem pensou. Está bem, mas só porque as panelas são boas. Carolina fez o negócio. Pegou a farinha, o fermento e a lenha e voltou para onde as filhas estavam. O sol já estava se pondo e ela precisava trabalhar rápido. Meninas, vamos fazer pão? Pão? Teresa olhou confusa. Como? Eu vou ensinar. Ana, me ajuda a fazer um forno com pedras. Júlia, Teresa, juntem mais lenha. Lucia, você fica aqui descansando e me dizendo se está tudo bonito. Está bem? Pela primeira vez em dias, havia algo parecido com esperança no ar. As meninas trabalharam com vontade, seguindo as instruções da mãe. Carolina montou um forno improvisado com pedras que encontrou ao redor, usando a mesma técnica que a avó usava antigamente. Quando a noite caiu, ela começou a preparar a massa. Suas mãos lembravam cada movimento, mesmo depois de tantos anos. Misturar a farinha com a água morna. Adicionar o fermento na medida certa. Sovar a massa até ela ficar elástica e macia. Deixar descansar coberta com um pano enquanto o forno esquentava. Ana observava tudo com atenção, aprendendo. Teresa alimentava o fogo. Júlia cuidava de Lucia, que finalmente tinha adormecido depois de comer um pedaço pequeno da massa crua que Carolina tinha dado para enganar a fome. A massa cresceu linda, fofa, cheirando a promessa de dias melhores. Carolina moldou os pães com cuidado, fazendo cada um do tamanho certo com a superfície lisa. Ela os colocou no forno improvisado e esperou, controlando o fogo, virando os pães no momento exato. O cheiro começou a se espalhar pela praça. Era madrugada e ainda estava escuro, mas aquele cheiro de pão fresco sendo assado despertou alguns moradores. Uma janela se abriu, depois outra. Pessoas apareceram nas portas, farejando o ar. Quando o sol nasceu, Carolina tinha 20 pães prontos, ainda quentes, com a casca dourada e crocante. Ela pegou uma tábua velha que achou perto da carroça, limpou com cuidado e arrumou os pães em cima. Ana, acorda suas irmãs. Hoje vamos vender pão. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo cheiro. Uma senhora idosa foi a primeira. Quanto custa o pão, moça? 100 réis cada um. A mulher examinou o pão, apertou de leve para sentir a maciez, cheirou. Me dá 2. E assim começou. Uma pessoa comprou, depois outra e mais outra. As pessoas experimentavam e voltavam para comprar mais. O pão de Carolina era realmente bom. Melhor que qualquer outro que se encontrava naquela vila. A massa era macia. O sabor era perfeito e o pão ficava fresco por muito mais tempo. Em 2 horas, todos os 20 pães tinham sido vendidos. Carolina contou as moedas com as mãos tremendo. 2.000 réis. Era suficiente para comprar comida de verdade para as meninas. Mais farinha, mais fermento. Era suficiente para ter esperança. Ela levou as filhas para a venda e comprou feijão, arroz, um pedaço de toucinho, ovos, mais farinha e fermento. O homem gordo olhava com surpresa para aquela mulher que ele tinha humilhado no dia anterior e que agora pagava em dinheiro contado. Carolina cozinhou ali mesmo na praça, usando uma das panelas que ainda tinha. Fez um feijão simples com o toucinho, cozinhou o arroz, fritou alguns ovos. As meninas comeram até não aguentarem mais, com lágrimas de gratidão escorrendo pelos rostos. Está gostoso, mãe? Lucia perguntou com a boca cheia de arroz. Está uma delícia, minha filha. Naquela noite, elas dormiram de barriga cheia pela primeira vez em dias. Carolina deitou debaixo da carroça com as filhas ao redor, sentindo que talvez, apenas talvez, elas conseguissem sobreviver. Durante os próximos dias, Carolina estabeleceu uma rotina. Ela acordava antes do sol nascer, preparava a massa para os pães, assava no forno improvisado e vendia tudo antes do meio-dia. As vendas cresciam a cada dia. As pessoas começaram a esperar por ela. Alguns fazendeiros vinham de longe só para comprar o pão de Carolina. Mas o sucesso trouxe atenção indesejada. Maurício, o dono da venda, percebeu que estava perdendo clientes. As pessoas que antes compravam pão duro dele, agora preferiam o pão fresco de Carolina. Isso mexeu com seu orgulho e com seu bolso.
Numa manhã, ele se aproximou de Carolina enquanto ela preparava os pães. Você não tem licença para vender aqui. Carolina levantou os olhos para ele. Estou na praça pública, senhor. Não estou atrapalhando ninguém. Está atrapalhando meu negócio. Essa vila tem regras. Você não pode simplesmente aparecer aqui e começar a vender sem pagar as taxas. Que taxas? A taxa de comércio. R$ 500 por semana. Carolina sabia que ele estava inventando aquilo na hora, mas também sabia que não tinha como provar. Ela era uma forasteira, sem nenhum poder, sem nenhuma proteção. Vou pagar as taxas quando tiver o dinheiro, então pare de vender até ter o dinheiro. Ele virou as costas e saiu, mas Carolina sabia que aquilo não ia acabar ali. E não acabou. No dia seguinte, quando ela montou sua tábua de pães na praça, 3 meninos apareceram correndo. Esbarraram nela de propósito e derrubaram todos os pães no chão. Ana viu os meninos correndo na direção da venda de Maurício. Ele mandou, mãe. Foi ele. Carolina olhou para os pães na terra, horas de trabalho desperdiçadas. Ela sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Não podia se dar ao luxo de perder o controle. Vamos fazer mais. Ainda temos farinha. Mas eles vão derrubar de novo. Então vamos vender mais rápido. Elas trabalharam o dobro naquele dia, mas Maurício não desistiu. Ele começou a espalhar boatos. Dizia que o pão de Carolina estava dando dor de barriga nas pessoas. Dizia que ela usava ingredientes estragados. Dizia que ela era uma mulher de má reputação que tinha sido expulsa da cidade anterior por roubo. As vendas começaram a cair. As pessoas olhavam para Carolina com desconfiança. Alguns que eram clientes fiéis pararam de comprar. Em uma semana, ela estava vendendo metade do que vendia antes. Carolina viu o dinheiro diminuir. Viu a farinha acabar. Viu o medo voltar aos olhos das filhas. Ela estava cansada, estava exausta de lutar contra tudo e contra todos. Talvez fosse melhor desistir. Talvez fosse melhor voltar para José, implorar para ele aceitar ao menos as filhas de volta. Numa noite, sentada ao lado do fogo que aquecia a comida escassa, Carolina chorou de novo. Ana se aproximou e sentou ao lado dela. Mãe, a senhora vai desistir? Carolina olhou para a filha. Não sei mais o que fazer, Ana. Estou tão cansada. A senhora sempre me ensinou que gente honesta não se curva para gente ruim. Que a gente tem que continuar lutando mesmo quando parece impossível. A senhora está desistindo agora? As palavras da filha eram como um tapa na cara de Carolina. Ela tinha ensinado aquilo para Ana. Tinha ensinado para todas as filhas. Como podia desistir agora? Você tem razão, minha filha. A gente não vai desistir. No dia seguinte, Carolina acordou determinada a continuar. Ela fez os pães, como sempre fazia, com o mesmo cuidado, o mesmo amor. Montou a tábua na praça e esperou. Foi quando uma senhora idosa se aproximou. Ela tinha pelo menos 70 anos, usava um vestido simples, mas bem cuidado, e caminhava com uma bengala. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas seus olhos eram vivos e inteligentes. Você é a moça que faz o pão? Sim, senhora. A mulher pegou um pão, examinou com cuidado, cheirou e deu uma mordida pequena. Mastigou devagar, pensativa. Depois, assentiu com a cabeça. É bom, muito bom. Me dá 5. Carolina vendeu os pães e a mulher pagou. Mas em vez de ir embora, ela ficou ali parada, olhando para Carolina e para as 4 meninas que estavam sentadas perto da carroça. Como é seu nome, moça? Carolina, senhora. E essas são suas filhas? São, sim. Cadê o marido? Carolina hesitou, mas decidiu ser honesta. Ele me expulsou de casa, senhora. Encontrou outra mulher. Estamos tentando sobreviver como podemos. A senhora assentiu como se já soubesse. Você está sozinha, sem família, sem ajuda? Sim. E mesmo assim está lutando, fazendo pão, criando suas filhas. Não está pedindo esmola, não está roubando, está trabalhando. Estou fazendo o que posso, senhora. A mulher olhou em volta. Viu a carroça velha, as roupas remendadas das meninas, o forno improvisado. Via também a dignidade naquelas 5 mulheres. Via a coragem. Meu nome é Benedita. Sou dona de uma fazenda a alguns quilômetros daqui. Meu marido morreu há 10 anos. Não tive filhos.
Estou ficando velha e a fazenda está grande demais para mim sozinha. Preciso de ajuda. Carolina sentiu o coração acelerar. A senhora está oferecendo trabalho? Estou oferecendo uma parceria. Você e suas filhas vêm morar na fazenda. Vocês trabalham comigo, cuidam da terra, dos animais. Você pode fazer seus pães no meu forno, vender na feira. Eu dou abrigo e comida e a gente divide o lucro do que produzir. Carolina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A senhora nem me conhece. Como sabe que pode confiar em mim? Benedita sorriu. Eu vi você durante esta semana. Vi você trabalhando duro, cuidando das meninas, mantendo a cabeça erguida, mesmo com esse desgraçado do Maurício tentando te derrubar. Eu sei reconhecer uma mulher de valor quando vejo uma. E além do mais, eu também já fui expulsa uma vez. Sei o que é não ter ninguém. Carolina sentiu as lágrimas subirem. Dona Benedita, eu não sei o que dizer. Diga sim. Pega suas coisas e vem comigo. Sim, 1000 vezes sim. As meninas ouviram tudo e explodiram em alegria. Lucia pulou no colo de Carolina. Júlia e Teresa se abraçaram. Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso largo e genuíno. Benedita tinha uma carroça própria, puxada por 2 burros fortes. Ela ajudou Carolina a carregar suas poucas coisas. Maurício saiu da venda quando viu o movimento, percebendo que estava perdendo sua vítima. Aonde você pensa que vai? Benedita se virou para ele com um olhar gelado. Ela está vindo comigo, Maurício. E se você encostar um dedo nela ou espalhar mais uma mentira, vai ter que se explicar para mim. Entendeu? O homem recuou. Ninguém mexia com Dona Benedita. Ela era respeitada na região, tinha terras, tinha influência. Ele apenas resmungou e voltou para dentro da venda. A fazenda de Dona Benedita era pequena, mas bem cuidada. Tinha uma casa de madeira com 3 quartos, uma cozinha ampla com um fogão a lenha de verdade, uma varanda onde se podia sentar para ver o pôr do sol. Tinha um celeiro, um galinheiro, um chiqueiro com 3 porcos, uma pequena horta e uns 20 alqueires de terra cultivável. Este será o quarto de vocês. Benedita mostrou um quarto com 2 camas de verdade, com colchões de palha, lençóis limpos e até cortinas na janela. Lucia pulou na cama e riu. É macio, mãe, é macio. Teresa e Júlia se jogaram na outra cama, abraçadas. Ana ficou parada na porta, olhando para aquele quarto como se fosse um palácio. De verdade, Dona Benedita, esse quarto é pra gente? É sim, filha. E podem usar a cozinha, o banheiro, a varanda. Esta é a casa de vocês agora também. Carolina não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou Dona Benedita com força. Muito obrigada. A senhora não sabe o que está fazendo por nós. Sei sim. Estou dando uma chance. Agora vocês vão retribuir, trabalhando duro e fazendo desta fazenda um lugar ainda melhor. E foi exatamente isso que elas fizeram. Carolina acordava com o sol e ia cuidar da horta. Ana aprendeu a ordenhar as vacas e fazer queijo com Dona Benedita. Teresa cuidava das galinhas e coletava os ovos. Júlia ajudava na cozinha. Lucia, ainda pequena, ficava encarregada de tarefas simples, como regar as plantas perto de casa. O pão de Carolina ganhou fama na região. Com o forno de verdade, ela conseguia fazer muito mais e com qualidade ainda melhor. Dona Benedita a levava para a feira da cidade todo sábado e lá elas vendiam pão, queijo, ovos, verduras. O dinheiro entrava, a fazenda prosperava. Mas mais do que a prosperidade material, havia algo mais precioso crescendo naquela casa. Uma família! Dona Benedita, que tinha passado 10 anos sozinha, agora tinha a companhia de 5 pessoas que enchiam a casa de vida. Ela ensinava as meninas a ler e escrever à noite, usando a Bíblia velha de Carolina e alguns livros que tinha guardados. Contava histórias do passado, ensinava rezas, passava conhecimento. Carolina via as filhas florescerem. Ana estava se tornando uma moça forte e capaz. Teresa tinha talento natural com os animais e sonhava em ter sua própria criação um dia. Júlia descobriu que amava cozinhar e estava sempre inventando receitas novas. Lucia crescia feliz, correndo pelos campos, brincando com os gatinhos do celeiro. 6 meses se passaram. A vida tinha encontrado um ritmo bom, mas o passado, como sempre,
tinha um jeito de voltar. Era um sábado à tarde quando Carolina viu a figura familiar subindo o caminho da fazenda. Seu coração gelou. Era José. Ele estava irreconhecível. O homem que tinha sido robusto e cheio de vigor, agora estava magro, com a roupa suja, a barba por fazer, os olhos fundos. Ele caminhava devagar, como se cada passo doesse. Carolina saiu para a varanda. Benedita estava ao lado dela e Ana também. As outras meninas estavam no celeiro, graças a Deus. O que você quer aqui, José? Ele parou a alguns metros de distância. Carolina, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você deixou bem claro que não queria mais saber de mim, nem das meninas. Ele baixou a cabeça. Eu errei. Eu sei que errei. Carolina sentiu a raiva ferver. Você errou. Você me jogou na rua, José. Jogou suas filhas na rua como se fossem lixo. E agora vem aqui dizer que errou. Aquela mulher, a Vera, ela me deixou. Levou tudo o que eu tinha. A casa, o dinheiro, tudo. Estou sem nada, Carolina. Vim pedir sua ajuda. A audácia daquele homem deixou Carolina sem palavras. Ele a tinha humilhado, abandonado, colocado suas filhas para passar fome e agora queria ajuda. Você quer minha ajuda? Por favor. Somos casados perante Deus. Você é minha mulher. Tem obrigação de me ajudar. Benedita deu um passo à frente. Escuta aqui, seu desgraçado. Você perdeu o direito de chamar essa mulher de sua quando a jogou fora. Ela não te deve nada. Absolutamente nada. José olhou para Benedita com raiva. Isso não é da sua conta, velha. Estou falando com minha mulher. Essa mulher não é mais sua, e esta é minha propriedade. Você não é bem-vindo aqui. Carolina, por favor. Ele tentou se aproximar. Volta para casa comigo. Vamos recomeçar. Eu prometo que vou mudar, recomeçar. Carolina deu uma risada amarga. Você acha que eu voltaria com você depois de tudo? Você acha que eu sou tão idiota assim? Eu sou seu marido. Você era meu marido. Agora você não é nada para mim. Ana, que tinha ficado quieta até então, falou. E você nunca foi pai para... Gente, nunca. A mãe fez mais. Sozinha do que você fez em 15 anos. José olhou para a filha mais velha e pela primeira vez pareceu sentir vergonha. Ana, filha, não me chama de filha. A gente não precisa de você. A gente está bem aqui. Ele tentou mais uma vez. Carolina, eu estou implorando. Não tenho para onde ir. E você acha que eu tinha para onde ir quando você me expulsou? Você acha que foi fácil para mim? Eu tive que puxar uma carroça velha pela estrada, dormindo ao relento, vendo minhas filhas passarem fome, porque você decidiu que não me queria mais. E agora você quer que eu tenha pena de você? Por favor. Não. A resposta é não, José. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Benedita pegou a espingarda que estava encostada na parede da varanda. Não era uma ameaça direta, mas o recado estava dado. Você ouviu a mulher. Vai embora antes que eu perca a paciência. José olhou de Carolina para Benedita e viu que não tinha chance. Ele virou as costas e começou a descer o caminho, os ombros caídos, derrotado. Carolina o viu ir embora e sentiu pela primeira vez, desde que tudo tinha acontecido, que estava verdadeiramente livre. Ela não era mais a mulher que dependia dele. Não era mais a mulher que aceitava migalhas de afeto. Ela era uma mulher que tinha sobrevivido ao pior, que tinha reconstruído a vida do zero, que tinha encontrado dignidade no trabalho e no amor pelas filhas. Ana abraçou a mãe. A senhora foi muito corajosa, mãe. Nós fomos corajosas, minha filha. Todas nós. Benedita colocou a mão no ombro de Carolina. Você está bem? Estou, pela primeira vez em muito tempo. Estou realmente bem. Os meses continuaram passando. A fazenda prosperou ainda mais. Carolina expandiu a produção de pães e começou a fazer bolos e doces também. Ana aprendeu a costurar com Benedita e começou a fazer roupas para vender. Teresa desenvolveu uma pequena criação de galinhas, poedeiras que gerava renda extra. Júlia se tornou uma cozinheira excelente e seus doces eram disputados na feira. Lucia crescia feliz e saudável. Uma menina alegre que adorava ajudar todo mundo um pouco. Ela tinha apenas memórias vagas da época ruim, e isso era uma bênção. A vida tinha encontrado um equilíbrio bonito, mas Benedita estava envelhecendo.
Ela tinha agora quase 80 anos e, embora ainda fosse lúcida e ativa, seu corpo começava a dar sinais de cansaço. Numa tarde de inverno, ela chamou Carolina para conversar na varanda. Senta aqui comigo, menina. Carolina sentou, percebendo que havia algo sério no ar. Você sabe que eu não vou durar para sempre. Dona Benedita, não fala assim. É a verdade, Carolina. Eu estou velha. Meu corpo está cansado e eu preciso cuidar de umas coisas antes de partir. Ela tirou um papel do bolso do avental. Era uma escritura de terra. Esta fazenda vai ser sua quando eu morrer. Carolina sentiu as lágrimas subirem. Dona Benedita, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Não tenho filhos, não tenho família. Vocês são minha família agora. Você e suas meninas fizeram esta fazenda florescer de um jeito que eu, sozinha, jamais conseguiria. Esta terra merece ficar com quem a ama e cuida dela, mas não tem mais. Já está tudo decidido. Já falei com o tabelião na cidade. Quando eu partir, esta fazenda será sua. Você vai criar suas filhas aqui. Vai ver seus netos correrem por estes campos. Esta é minha vontade e eu espero que você respeite. Carolina abraçou a velha senhora e chorou. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que a senhora fez por nós. Você já agradeceu. Todos os dias, meu amor. Só de ver vocês felizes, de ter companhia, de não estar mais sozinha, isso já foi mais do que suficiente. Benedita viveu mais 3 anos. 3 anos abençoados em que ela viu Ana se casar com um rapaz bom, um comerciante honesto da cidade que a tratava com respeito e amor. 3 anos em que ela viu Teresa realizar o sonho de ter sua própria criação de animais. 3 anos em que ela ensinou tudo o que sabia para Júlia sobre ervas, medicinais e curas. 3 anos em que ela brincou com Lucia, que a chamava carinhosamente de vovó. Quando Benedita finalmente partiu, foi em paz, dormindo na sua cama, rodeada pelas 5 mulheres que tinham se tornado sua família. O funeral foi pequeno, mas digno. Ela foi enterrada na pequena capela da fazenda, debaixo de uma jabuticabeira que ela mesma tinha plantado décadas atrás. Carolina cumpriu a promessa. Ela cuidou da fazenda como Benedita teria querido. Expandiu ainda mais o negócio. Abriu uma pequena escola na fazenda para ensinar meninas órfãs e abandonadas. Ensinou-lhes ofícios. Ensinou-lhes a ler e escrever. Ensinou-lhes que uma mulher podia ser forte e independente. Ana teve 3 filhos e morava numa casa bonita na cidade, mas visitava a fazenda toda semana. Teresa nunca se casou, preferindo dedicar sua vida aos animais, e vivia feliz numa casinha que construiu perto do celeiro principal. Júlia se tornou conhecida como curandeira, ajudando as pessoas da região com seus chás e ungüentos. E Lucia, a caçula, se revelou uma excelente administradora e ajudava Carolina a gerenciar os negócios da fazenda. A carroça velha, aquela que tinha sido tudo o que elas possuíam num momento de desespero, foi preservada. Carolina a manteve num canto do celeiro como lembrança. Às vezes, quando estava sozinha, ela ia até lá e passava a mão na madeira gasta, lembrando-se de onde tinham começado. Anos depois, quando netos já corriam pelos campos e a fazenda era próspera e conhecida em toda a região, Carolina estava sentada na varanda numa tarde de domingo. Lucia, já uma mulher de 20 e poucos anos, sentou ao lado dela. Mãe, me conta de novo como tudo começou. Carolina sorriu. Você já ouviu essa história 1000 vezes. Eu sei, mas eu gosto de ouvir. Me inspira. Carolina olhou para os campos, para a casa grande que tinham construído, para o celeiro novo, para as meninas que estudavam sob a sombra das árvores. Olhou para tudo o que tinha sido conquistado com trabalho, coragem e a ajuda de uma velha senhora bondosa que tinha visto o valor onde outros viam. Apenas uma mulher desesperada. Tudo começou com uma escolha. Minha filha, quando seu pai me jogou fora, quando eu estava na estrada com vocês, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, eu tive uma escolha. Podia desistir, podia me entregar ao desespero, mas eu escolhi lutar. Escolhi acreditar que havia um jeito, e havia. E se não tivesse, se Dona Benedita não tivesse aparecido, então eu teria encontrado outro jeito. Porque quando você tem filhos dependendo de você, quando você tem amor no coração e dignidade na alma,
Você sempre encontra um jeito, sempre. Lucia abraçou a mãe. Eu tenho muito orgulho da senhora, mãe. De tudo o que a senhora fez. De quem a senhora é. Carolina sentiu as lágrimas de gratidão. Eu tenho orgulho de todas vocês. Vocês são minha maior conquista. Não é esta fazenda, não é o dinheiro, não é o respeito que ganhamos. São vocês. Sempre foram vocês. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. De algum lugar perto do celeiro, chegava o som das risadas das meninas que estudavam na escola. Do galinheiro vinha o som das galinhas de Teresa se acomodando para a noite. Da cozinha vinha o cheiro do jantar que Júlia estava preparando. Era a vida que Carolina tinha construído. Uma vida que tinha começado com nada além de uma carroça velha, 4 filhas famintas e a coragem de não desistir. Essa história nos mostra que, mesmo nos momentos mais escuros, uma atitude de coragem pode mudar tudo. Carolina não tinha dinheiro, não tinha apoio, mas tinha algo que ninguém podia tirar dela. A determinação de proteger suas filhas e a dignidade de não se curvar diante da injustiça. E você, o que achou dessa história? Conhece alguém que enfrentou situações difíceis com coragem? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber sua opinião. Se essa história te emocionou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história e deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer. E não vai embora ainda. Clica no próximo vídeo que eu vou te recomendar agora. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima e que Deus abençoe você e sua família.